Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus. Estou novamente nesse dia de hoje aqui para estar lendo com vocês mais dois capítulos, né? Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 13 e 14 de Segundo Reis. A gente vai estar dando uma olhada ainda nas questões dos reis, né? Os reis que passaram ali por Israel, Judá, né? Até sobre os reis da Síria também, né? Ele vem falando. Enfim, esses detalhes aí, eu sei que às vezes é meio ruim, assim, a gente tá lendo esses reis aí e tal, né? Mas é interessante a gente tá meditando também, tá vendo aí esses reis que governaram, né? Então, e ver os exemplos na vida deles, né? Tanto espiritual aí como governantes, né? Então, vamos dar uma olhada aí, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos para podermos aprender de Ti, Pai, com exemplo nas Tuas Escrituras, Senhor. Nos orienta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. No capítulo 13, fala bem assim, ó. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Geu, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Azael, rei da Síria, e do seu filho Ben-Hadad. Então Joacás buscou o favor do Senhor, e este o atendeu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, que escapou do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão tinha levado Israel a cometer. Permaneceram neles, né? Até mesmo os postes sagrados permanecia em pé em Samaria. De todo o exército de Joacás só restaram 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído a maior parte, reduzindo-o ao pó. Os demais acontecimentos do reinado de Joacás e os seus atos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com os seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor, né? Então, dá para a gente entender que tem aí os demais acontecimentos, né? E tem os livros dos reis de Israel, dos reis de Judá, né? E eles contam aí em detalhes como é que foi, de repente, aí esse reinado desse povo aí, né? A Bíblia ela só dá uma ênfase assim com os detalhes, digamos assim, só com maior importância, né? Então, para a gente estar meditando, né? No versículo 10. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Joás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão, o seu sucessor no trono. Joás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, né? Então dá para a gente entender que Eliseu já estava no final da sua vida, né? Ele estava com uma enfermidade, né? Que logo ele ia acabar morrendo, né? Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos.
disse ao rei de Israel. Quando o pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. Eliseu declarou: Esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então, jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram, né? Então dá para entender que Eliseu tinha um túmulo ali, né? E jogaram um homem aí no túmulo dele, né? Que estava morto, né? Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu os israelitas durante todo o reinado de Jeoacás, mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje, ele não se dispôs a destruí-los ou a eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então, Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoacás venceu e assim reconquistou aquelas cidades israelitas, né? Então dá para a gente entender, conforme o profeta ali falou, né? Eliseu falou, ele ia vencer só 3 vezes, né? Conforme ele tinha batido no chão ali, né? E assim aconteceu, né? Interessante também a gente meditar, né, na questão de Eliseu, né? Mesmo depois de morto, quando um cadáver tocou nos ossos dele, né? Voltou à vida, né? Interessante ver esses detalhes aí, né? No capítulo 14. No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai Joás. Mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos seus pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado, né? E assim também nós, também hoje, cada um vai dar conta aí, né, do que fez aqui na terra por si próprio, né? Conforme a fé que exerceu, né? E se creu no Senhor, né? Em Jesus, né? Nasceu de novo. E de fato vai estar com Deus, né? Não tem como negar, né? Foi ele que derrubou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joqueteel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeel, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Jeoás, porém, respondeu a Amazias: ó espinheiro do Líbano, enviou uma mensagem ao cedro do Líbano? Dê sua filha em casamento a meu filho.
mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa, porque provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias não quis ouvi-lo, e Joás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para as suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás, e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém e derrubou 180 metros de muro na cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro e toda a prata e de todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Também fez reféns. Então voltou para Samaria, né? Que a gente entenda aí, né? Que eu entendo que Israel e Judá, né? Por mais que eles eram irmãos ali, tinham a mesma linhagem, né? Vinham de Abraão ali e tal. Eles estavam ainda em luta, né? Em guerra entre irmãos, né? Brigando, né? E hoje a gente também vê nessa essa briga, né? A Síria, Israel, né? Esse povo aí tudo em luta ainda, né? Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus atos e todas as suas realizações, inclusive suas guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria, e seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Seu corpo foi trazido de volta a cavalo e sepultaram em Jerusalém, junto aos seus antepassados na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai. Amazias foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate, perto de Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem estabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar em Darabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gete-Éfer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás, né? Então aí dá para a gente entender, né, que como que estavam, né, esse povo aí, né, não se desviavam dos caminhos que os pais tinham feito ali, né, que era, conforme a gente viu ali, adorando outros deuses, né, e levantando postes idólatras, né, era o que repugnava na época e até hoje, né, para o nosso Deus, né, ele não divide a glória dele com ninguém, né, ele quer que seja adorado, né, somente ele, né. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus atos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Ramate, que haviam pertencido a Iaúde, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel,
seu filho Zacarias foi o seu sucessor, né? Então, tá continuando aí os reinados e tá mostrando exemplos aí desses reis para a gente, né? Mas era isso, era essa a leitura de hoje, esses 2 capítulos. Um grande abraço, fiquem com Deus e vamos seguindo nossa sequência aí para a gente chegar aí até o final das Escrituras, né? Um grande abraço e até mais.